paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, professor Márcio. Paz do Senhor, professor Fabiano, alunos e alunas da Escola Bíblica Dominical. Pela graça de Deus, mais uma lição, né, professor Márcio? Vamos Verdade, estudar aqui mais uma lição desse primeiro trimestre aí, onde estamos aí estudando a respeito dos itens da nossa doutrina, né, que é a bibliologia. Estamos estudando a respeito da supremacia das Escrituras, que é a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje chegamos à lição de número 11, professor Márcio. Reta final desse trimestre, né? Verdade. Trimestre tão abençoado aí que pudemos estudar em vários assuntos da nossa Bíblia Sagrada, né? E hoje não vai ser diferente. Lição de número 11, que tem como título, né? Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então, hoje vamos estudar a respeito do Evangelho de São Lucas e a respeito do livro de Atos dos Apóstolos, né, professor Márcio? Verdade. Ambos escritos por Lucas, Lucas, né? O evangelista Lucas. O amado médico, né? Médico amado, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou, né? Mas a respeito aqui, né, professor Márcio, desses dois livros, né, muitos estudiosos sérios das Escrituras Sagradas, né, consideram que esses dois livros, lá nos seus primórdios, né, era apenas uma unidade, né? Um único livro ali, dividido em duas partes, né? Então, que Lucas tinha escrito ali uma obra com 2 volumes, né? Que inclui aí a biografia, né? Quanto aí a historiografia, né? Exatamente. Tanto que se nós pegarmos ali o Evangelho de Lucas e já logo em seguida já lermos o Atos dos Apóstolos, é uma sequência, um livro do outro, né? No Evangelho ele está falando de Jesus, está escrevendo sobre os feitos de Jesus. Os feitos de Jesus. E aí no Atos ele começa a falar sobre os atos do Espírito Santo no começo da igreja primitiva. Exatamente. Então é uma sequência mesmo. Com certeza. E perceber, né, professor Márcio, essa unidade, né, essa ligação entre os dois livros, traz aí uma compreensão mais apurada, né, do que o evangelista Lucas tem aí, não apenas história, né, para contar, né, mas ele também tem muita doutrina. E a doutrina pentecostal, né, que nós vamos estudar hoje. Hein? Então não é apenas histórias que o evangelista Lucas conta nesses 2 livros, ele traz muito a respeito da doutrina pentecostal, né? Ele apresenta aí a experiência de Jesus, né? Sim. O ministério de Jesus e o relacionamento de Jesus com o Espírito Santo. Exato. Desde o começo ali no seu livro, né? No Evangelho de São Lucas, ele já menciona ali a presença do Espírito Santo, falando com a mãe de João Batista, mostrando tudo ali que o Espírito Santo estava já atuante na vida e no ministério de Jesus, né, professor Márcio? É verdade. E aí no livro de Atos ele vai mostrar esse mesmo Espírito Santo agora atuando na vida da igreja. Exatamente. Então ler essas 2 obras é fundamental para nós podermos aí compreender bem a nossa doutrina do Espírito Santo, né? A nossa doutrina pentecostal, né? E poder viver mais aí essa doutrina, porque a nossa doutrina pentecostal ela é baseada basicamente, né, nesses 2 livros, Lucas e Atos, né? Não só nesses 2, né? Todo o Novo Testamento, mas mais nesses 2 livros aí, Lucas e Atos, né? Nosso texto áureo se encontra ali no livro de Atos dos Apóstolos, né? Capítulo de número 2, versículo 4, que diz assim: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Interessante, professor Márcio, essa expressão, cheios do Espírito Santo, porque o evangelista, o médico amado Lucas, nesses 2 livros, ele passa essa mensagem, né? Ele relata essa passagem cheia do Espírito Santo, está presente por 14 vezes nos 2 livros, né? Então a ênfase que ele dá a respeito do Espírito Santo, né? Mas o que é ser cheio do Espírito Santo, professor Márcio? É verdade. Veja que o batismo com o Espírito Santo é uma coisa, ser cheio é outra. Exatamente. Nós primeiro temos que ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é a pessoa que tem disposição, que lê a Bíblia, que ora, que jejum, que está disposto a viver os ensinamentos de Cristo. Exatamente. Que está disposto a se afastar daquilo que não agrada a Deus. Ele é cheio do Espírito Santo, ele é movido pelo Espírito Santo. É isso aí. O apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que andar não segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Com certeza. Vai muito mais além, né, da manifestação dos dons Muito mais espirituais. além da manifestação Muito dos mais dons e das línguas estranhas do batismo. Exatamente. Aqui diz que foram cheios do Espírito Santo e depois falaram em línguas estranhas. Exatamente. Então nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Exatamente. Um crente cheio do Espírito Santo, professor Fabiano, ele não traz problema para a igreja. Ele não traz trabalho no pastor da igreja, ele ajuda o pastor a trabalhar. Ele traz solução, porque ele tem a mente de Cristo e ele é cheio do Espírito Santo. É como se nós perdêssemos o controle da nossa vida, né? Exato. E o controle da nossa vida fosse de Deus. Exatamente. Né? Isso é ser cheio do Espírito. Cheio do Somos Espírito Santo. mais conectados, nós somos mais dependentes da direção de Deus. Então, Exato. Deus toma a direção da nossa vida e isso é ser cheio do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é no culto à noite, no final do culto, não. Ficar rodopiando e tudo, e falar em línguas estranhas, e durante a semana abandonar isso daí, né? Deixa eu dizer um fato para o senhor, professor, e para todos. Tem gente que tem o batismo com o Espírito Santo, mas não é cheio do Espírito Santo. Verdade. Mas por bondade de Deus, Deus está deixando manifestar as línguas estranhas, os dons espirituais na sua vida. Mas ele não é cheio do Espírito Santo. É verdade. Porque ele não quer andar e não quer viver conforme as Escrituras, conforme o ensinamento bíblico. Interessante que ser cheio do Espírito Santo, né? Como nós já falamos aqui, que é ser dominado, ser direcionado aí por Deus, tanto aí em nossas atitudes, nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, né? Deus toma a direção e o controle totalmente da nossa vida, né? Nós somos totalmente dependentes. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Seremos igual a Jesus. É. Manso e humilde de coração. Exatamente. Como nós somos habitação do Espírito Santo, né, professor Márcio? A partir desse momento nós passamos a ser moldados pelo Espírito Santo. É verdade. Então é só nós dar essa liberdade para o Espírito Santo moldar que nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Agora não adianta nada nós querer ser cheio e não dar essa liberdade para o Espírito Santo. Ou como o professor falou, querer ser cheio do Espírito Santo e ter o controle da sua vida não dá certo. Então, ou é cheio do Espírito Santo ou controla a sua vida por si mesmo. O Espírito Santo nos avisa quando estamos fazendo coisas erradas, né? Exatamente. O alerta sempre está ligado. Agora, se nós nos atentarmos para aquilo que o Espírito Santo nos mostra e obedecer, nós vamos ser cheios. Agora, se nós não obedecermos, ainda não seremos cheios. Nós vamos aí entristecer o Espírito Santo. O Espírito vai se afastar de nós, né? É verdade. É muito perigoso isso aí, esse afastamento do Espírito Santo. Não que ele queira se afastar, mas é que nós mesmos nos afastamos. É porque ele é santo. Não damos liberdade, né? Ele é santo e ele não pode ficar. Então, se a pessoa oferece essa resistência, o Espírito Santo a gente vai se afastando dele, como o professor bem falou, porque ele não pode ficar onde tem resistência. Com certeza. O apóstolo Paulo, escrevendo em uma das suas cartas, diz, não entristeçais o Espírito Santo, não extinguais, quer dizer, não apague o Espírito Santo da sua vida. E como é que a gente apaga o Espírito Santo da nossa vida, professor? Cometendo atos que desagradam a Deus. Com certeza. Pecando, né? Pecando. Exatamente. A nossa verdade prática destaca que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal, né? O padrão bíblico, professor Márcio, o modelo, né? Que nós devemos aí adotar na nossa vida, do crente pentecostal. Como nós já dissemos aqui no início, né? A maioria das doutrinas pentecostais é baseada aqui em textos de Lucas e de Atos dos Apóstolos, onde, como o evangelista Lucas, já falamos, dá uma ênfase, né, na participação do Espírito Santo, no ministério de Jesus, na vida dos apóstolos. Né? Então, a maioria aí nossas doutrinas pentecostal vem aqui desse livro, mas também de outros livros, né? Principalmente nas cartas paulinas. Né? Sim. Mas digamos que a fonte, o primeiro conhecimento que temos é desses livros. Exatamente. Aí vai desenvolvendo a partir daí. E por isso que é o padrão, né? O padrão bíblico, é o modelo que nós devemos aí adotar para a nossa vida, né? Que está aqui o exemplo para ser tomado, né? O objetivo da nossa lição de hoje é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas, ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel e apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual
e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. A introdução da nossa lição diz assim: Lucas Atos são 2 volumes de autoria do médico amado. Os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Desde o Pentecostes, o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. E aqui já vale destacar, né, professor Márcio, que Lucas, né, ele não foi uma testemunha ocular ali de Jesus, né? Os seus livros aqui foram escritos com base em pesquisas que Lucas fez na época, né, professor Márcio? Exatamente. Ele mesmo já deixa claro, né, no começo do livro. Ele foi um pesquisador, ele foi buscar com certeza, foi nas fontes certas. É claro que o Espírito Santo aqui foi trazendo para ele o entendimento, mas ele foi pesquisar. Exatamente. Ele não escreveu nada aleatório que ele ouviu falar, ele foi falar com as pessoas que estavam envolvidas naquele processo. Com certeza. Então, ele é um pesquisador. Pesquisador, ele trouxe detalhes aí mais a fundo, né? E aqui no final diz assim, né, que o derramar do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo, né? Essa ação aí do Espírito Santo, professor Márcio, na igreja de Cristo, tem um objetivo, né? Sim. O objetivo principal é edificar a igreja, né? Exato. Através aí dos dons espirituais, né, da manifestação do Espírito Santo, que nós recebemos através do batismo no Espírito Santo. Então, esse derramar do Espírito na igreja é justamente para a edificação da igreja de Cristo, né? Edificar é mais do que construir, né? É uma construção mais minuciosa ainda. É uma edificação, é uma construção bem detalhista. Exatamente. Então, o derramar do Espírito Santo é para essa construção, para construir nas nossas vidas a palavra de Deus, para construir nas nossas vidas aquilo que Jesus quer. Exatamente. Para sermos, não aquela construção feita na areia que vai cair, mas aquela construção com uma edificação que tem os alicerces. O Espírito Santo, ele é para isso, é para nos alicerçar na palavra de Deus. Que nós temos que ter em consciência, né, professor Márcio, que esses dons que Deus nos dá, esses ministérios, esses dons espirituais que Deus nos dá, é para ser usado na igreja, né? Na igreja e para a igreja. Para a igreja, né? Só que hoje em dia tem muitos crentes que têm esses dons, começam a usar os dons, mas por um motivo ou outro aí acaba largando aí esse trabalho pelo caminho, deixa para trás e acaba abandonando esse dom que Deus deu para essa pessoa, né, professor? Outros ainda, professor Fabiano, querem usar em benefício próprio, querem tirar proveito daquilo que, ao invés de ser usado pelo Espírito Santo, querem usar o Espírito Santo, mas não vão conseguir. Não. Estão se iludindo. Se intitulam então, até. O dom que Deus nos deu de ensinar, professor Fabiano, ele só tem sentido se nós estivermos ensinando alguém na igreja. Exatamente. Ele não tem outro sentido. Para nós não serve. Não. Ele serve para o outro. E o dom do outro é que vai servir para mim, que vai servir para o professor. É verdade. É isso mesmo. Então nós temos que estar atentos a isso. Esses dons, a esse derramar do Espírito Santo nos crentes, é o modelo para a igreja de Cristo e para os nossos dias. Exato. Tem que ser usado na igreja. Então, se você tem um dom, não enterre esse dom que Deus te deu. Use ele. Ah, mas eu não estou contente com o pastor, eu não estou contente com a secretaria, não estou contente com o obreiro, estou descontente. Mas use o teu dom. Exerça o dom que Deus te deu. Não enterre, né, professor Márcio? Porque Verdade. Deus vai cobrar. Pode ter certeza que Deus vai cobrar e você mesmo vai sentir isso. Verdade. E não podemos esquecer, professor Fabiano, que às vezes a mesma coisa que eu quero mudar na vida do outro é o que o outro quer mudar na minha. Exatamente. Porque não somos perfeitos. Somos imperfeitos, né? Não enterre o seu talento. Trabalhe junto. Deus julgará a causa. Exatamente. Deus é que vai decidir quem está certo, quem está errado, é Ele. A nós cabe uma coisa, obedecer. Obedecer. E fazer uso do dom em benefício da igreja. Você que tem o dom de profecia, você não é profeta profissional, tem o dom, Deus te dá o dom. Então, não fica fazendo, como é que fala? Profecia na casa, divulgando que vem aqui que tem profecia. Não, você tem que estar na igreja, sob a obediência de um pastor, a submissão de um pastor, aí está certo. Ajudando o pastor daquela igreja. Como o professor Fabiano já falou, a minha opinião pode até divergir,
mas o objetivo tem que ser o mesmo. Verdade. Nós estamos aqui para pregar Cristo e levar o reino de Deus para as pessoas. Porque nós não temos mais a mente obstruída. Nós já estamos com a mente clara, a visão clara. Então não deixe que Satanás coloque isso na sua vida. É verdade. Volte correndo e vai ajudar o teu pastor. E deixe o julgamento final para Deus. Com certeza. E chega de mimimi, né? Chega com de isso. mimimi, como dizem por Vamos aí, né? servir a Deus com alegria no coração. Vamos servir as pessoas. Olha que privilégio que Deus nos deu, professor Fabiano. No meio de quantos bilhões tem no mundo já? 8, né? 7, 8, quase 8 bilhões. Ele escolheu eu, Márcio, escolheu o Fabiano para ensinar a sua palavra. Escolheu você que está nos assistindo para cuidar da igreja, para profetizar, para pregar, para ensinar, para varrer, para limpar o templo. Olha, Exatamente. Isso é privilégio. Então nós temos que ser mais agradecidos um pouco e parar de ser exclusivista. Porque não somos nada. Né? Nada. Somos nada. Trouxemos nada, não somos nada e não vamos levar nada. E é essa Tudo é mensagem, de Deus. essa mensagem que o Espírito Santo traz para a igreja. Exatamente. Porque sem o Espírito Santo não somos nada. Não, sem a somos presença do Espírito. A igreja é o que é hoje, chegou aonde chegou hoje por causa do Espírito Santo. É verdade. Desde o Pentecostes, quando o Espírito Santo capacitou aqueles crentes ali, aquelas 120 que estavam ali no cenáculo, cheios, ali começou a igreja. E sempre na dependência do Espírito Santo. Então vamos, como o irmão Márcio falou, vamos ser mais gratos a Deus e vamos exercer aí o que Deus colocou nas nossas mãos. É verdade. Ponto 1 da nossa lição. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Subtópico 1, o Espírito Santo no Evangelho. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, na concepção virginal de Maria e na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Então, Lucas aqui, professor Márcio, é um livro aí que é riquíssimo em detalhes, né? A respeito aí da vida de Jesus, do ministério de Jesus, né? Que nos ajudam aí a compreender, né? Alguns fatos, né? Ocorridos aí no ministério do Senhor Jesus, né? Porque Lucas, como nós já destacamos, ele foi a fundo, né? Ele pesquisou. Bem provável que ele sentou com Nicodemos, né? Sim, sentou com Maria, mãe de Jesus, para conversar, porque como foi a concepção, né? A viagem de Maria com José. Lucas traz esses detalhes, né? O encontro de Maria com Isabel. E veja, aqui tem um fato interessante, professor Fabiano. Nós estamos vivendo uma época aí dessas leis e coisas que estão se criando aí, né? Uhum. E muito se fala em aborto, dizendo que a criança que está no ventre não tem, ainda não é uma pessoa, mas é uma coisa que está ali. Uhum. Olha a mentira de Satanás, né? A Bíblia diz que quando Maria e Isabel se encontraram, a criança pulou no ventre. Exatamente. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo. Se ela não tivesse entendimento, se ela fosse uma coisa, ela ia pular no ventre? Não, né? Então fica aí para essas pessoas que dizem que a concepção da vida nada mais é que uma coisa que está sendo gerada. Não, é uma pessoa que está ali com espírito e com alma. Exatamente. E a criancinha saltou, diz a Bíblia, no ventre de Isabel quando as duas se encontraram. Maravilhoso, né? Então todas essas ações aí, né, que o evangelista Lucas destaca aí no seu livro, as ações do Espírito Santo, né, desde o começo ali, ocorreram aí para possibilitar que o Senhor Jesus viesse aí a ser encarnado. Né? É verdade. O relato de Lucas é justamente isso, a promessa lá, a promessa já de João Batista, o nascimento de João Batista, todo esse acompanhamento aí ali com a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo ali tomando ação da situação, né? E essa ação do Espírito Santo, né, foram pontuais, né, professor Márcio? Sim. Foram pontuais. Elas aconteceram apenas com algumas pessoas, né, que estavam ali justamente marcadas para que se cumprisse o propósito de Deus. Então não foi ali para qualquer pessoa, né? Então foi pontuais. Deus pontuou ali, vai ser assim, assim, e o Espírito Santo conduziu para cumprir-se ali o propósito dos planos de Deus, ali fossem cumpridos naquele momento, que era a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus Cristo. Exatamente. Subtópico 2. O Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão,
Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, e uma voz do céu dizia: Tu és o meu filho amado. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinham como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Então Jesus foi ali, né, professor Márcio, para ser batizado por João Batista, né? Sim. Mesmo ali, mesmo Jesus nunca tendo pecado, né? Exato. Aquele batismo ali de João Batista era o batismo por Arrependimento. Quem tinha pecado para se arrepender. Mas Jesus não tinha pecado. Mesmo assim, Jesus foi lá para ser batizado por João Batista, né? Tanto que João não queria batizar. Exatamente. E Jesus falou: convém que você me batize para cumprir a justiça. Ele queria que Jesus batizasse ele, né? Jesus falou para ele: não, pode batizar, João, tem que cumprir a justiça de Deus. Exatamente. Pode me batizar. Eu não tenho pecado, mas eu tenho que passar por isso. Com certeza. E também para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. Jesus, toda a vida de Jesus é um exemplo. Ele também nos dá o exemplo aí do que nós temos que fazer, nos arrepender dos pecados. E veja, o batismo é um ato público, para que todos vissem, né? E interessante que também, professor Fabiano, é a presença da Trindade divina. Exatamente. A palavra Trindade não se encontra no texto bíblico. Nós sabemos que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então aqui está, ó, Jesus saindo da água, o Espírito Santo vem em forma de pomba e Deus lá no céu falando. Então, para quem não acredita, está aqui a Trindade divina trabalhando os três juntos ali. Exatamente. E esse batismo aí já marca o início do ministério de Jesus. É o início do ministério, né? Então, Exato. nós vamos ver aqui já na sequência, né? Subtópico 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto. E lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Interessante, professor Márcio, que aqui nessa passagem em que Jesus é levado lá para o deserto, né? Ele enfrentou todas essas tentações, né? Como homem. Na forma de homem, né? Exato. Muita gente já fala, mas Jesus era Deus, Jesus não sofreu, Jesus não passou fome, Jesus não chorou, Jesus não sentia dor porque ele era Deus. Mas aqui Jesus estava na forma de homem. Então ele ficou lá 40 dias sendo tentado no deserto pelo inimigo das nossas almas, na forma de homem. Veja pelas propostas que Satanás fez para ele. Fez proposta que ele faria para nós, como homem, um ser humano. Se ele fosse em forma de Deus, ele ia fazer outro tipo de proposta. Com certeza. Mas ele agiu aonde? Na fome, ele agiu nas riquezas, né? Oferecendo tudo para Jesus como um homem. Ele estava ali conversando com um homem. Satanás sabia, então vou tentar ele como eu tento o ser humano. Com certeza. E é interessante também, professor Fabiano, que Jesus venceu pela Bíblia. Pela obediência. Está escrito, ele falava, está escrito lá. Ele não debateu, né? Obediência à palavra. Obediência à palavra, ele não foi debater. Ele não foi debater lá a teologia disso, daquilo. Ele falou, está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito. Tem muitos crentes hoje em dia que querem debater a Bíblia, né? Exatamente. Procuram em versículos, né? Que até hoje são mistérios, né? Que Deus não revelou e ele acha que revelou. E quer debate, quer ir para a mídia, querem fazer vídeo, querem fazer live de debates, né? Para quê? Para chamar a atenção de quem? Não serve para nada isso, né, professor Márcio? Não, a não ser para chamar a atenção para ele mesmo, né? Para ganhar os likes, né? Quer aparecer, né? Só para isso. Para ganhar likes e status aí nas redes sociais. Mas Jesus nos dá uma lição importante. Não, exatamente. Leia a Bíblia, creia na Bíblia e você vence. Exatamente. Ele venceu com a palavra. Quer acreditar na Bíblia? Acredite. Se não quer, paciência. Ele não deu espaço, ele falou a palavra verdadeira. Ficou dialogando ali, né? Outro fato interessante aqui também, professor Fabiano, é que quem levou Jesus para o deserto? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Então tem muita gente, muito crente que quer sair dos desertos, não quer entrar em luta, em provação nenhuma. Mas se nós não entrarmos em provação, vamos ser aprovados quando? Nunca. Em nenhum curso nessa vida você é aprovado sem passar por uma prova.
Então tem situações na vida que o crente tem que entender que foi o Espírito Santo que levou ele para lá. Verdade. Mas para provar e para depois ele se aprovar. Exatamente. Quando esse deserto, professor Márcio, que é levado, que é o Espírito Santo que nos leva, podemos dizer que era uma agenda de Deus, né? Na nossa vida, é bênção. Sim. É bênção, porque lá no final a gente vai ver o resultado. Só que tem muita gente também que fala, eu estou passando no deserto, passando. Às vezes foi a própria pessoa que se meteu no deserto, né? E a consequência. Consequência, né? Nós já falamos aqui acho que sobre isso, né? Provação e consequência, tem uma diferença. Com certeza. Às vezes a pessoa empresta dinheiro para alguém, ou faz um empréstimo lá. Gasta demais. Vai emprestar dinheiro com agiota. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai ter uma consequência terrível. E não é aprovação. Não. E não adianta jogar nas costas do diabo também não, porque o problema foi seu, você que foi lá e fez. Então nós temos que separar as coisas. Provação é quando Deus está nos provando. Sabe por que Deus nos prova, professor Fabiano? É para nos dar algo maior ainda. Maior. É para ver se você resiste, se você aguenta, né, aquilo que Ele quer pôr na sua mão para você fazer. E muitos crentes têm desistido, acham que a aprovação é o fim, não é. O deserto não é o fim. O deserto é só uma passagem para a gente sair lá na frente fortalecido. Porque aonde Deus quer nos colocar, vai exigir resistência. Com certeza, com certeza. Como ele sempre fala, né? Não existe uma luta menor que a próxima. Não. Sempre vai vir uma luta mais difícil. Por quê? Porque você está sendo capacitado para vencer essa luta. E se é consequência, acerta o que está errado e segue em frente também. É verdade, isso mesmo. Subtópico 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia, conduzido pelo Espírito. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia: "O Espírito do Senhor é sobre mim." Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou: "Hoje se cumpriu esta escritura." Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica o seu ministério para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Jesus nos deu aqui o exemplo a ser seguido, né, professor Márcio? Todo o seu ministério aí foi conduzido pelo Espírito Santo. Verdade. Ele teve ali o Espírito Santo conduzindo, ele foi obediente ao Espírito Santo, então tudo que o Espírito Santo mandava Jesus fazer, Jesus fazia. Por isso que o seu ministério foi qualificado para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Veja, professor Fabiano, que não tem um ponto aqui humano, um ponto de natureza humana, como prosperidade financeira, isso, aqui. Não tem. Aqui tem para libertar, para evangelizar, curar, libertar e restaurar os pecadores. Exatamente. Todos os pontos aqui são espirituais. Espirituais. Então, se nós somos cheios do Espírito Santo, é para agir no campo espiritual. Para ajudar as pessoas a se libertar da escravidão do pecado, a curar da doença física, da doença espiritual. Não tem um traço aqui que diga que é para ficar rico. Não. Financeiramente. Tem? Não. Estou falando isso, professor? Tem uns evangelhos sendo pregados por aí que diz que tem. Espírito Santo. Diz que o Espírito Santo capacita a pessoa para ele ficar rico. Exatamente. Jesus foi capacitado aqui para curar, para libertar os cativos, para ir nas prisões, foi para isso. Exatamente. E é por isso também que ele nos capacitou. Exatamente. Então a gente tem que olhar as coisas corretamente. E assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, né? O Espírito Santo também conduziu os apóstolos. Exato. Né? No início da igreja primitiva lá, né? Conduziu os apóstolos. Em tudo que eles fizeram, o Espírito Santo estava com eles. Exatamente. Isso nos mostra que assim como o Espírito Santo conduziu Jesus, conduziu os apóstolos, ele pode nos conduzir também. Com certeza. Basta, como já falamos desde o começo, basta dar liberdade para o Espírito Santo. Basta ser obediente ao Espírito Santo. Ouvir a sua voz, né? Atentar para aquilo que ele está nos mostrando, nos dizendo, que ele nos fala de várias maneiras. Nós temos que estar atento a isso. E seguir aí conforme for o caminho que o Espírito Santo vai trilhando, né, professor? É verdade, é isso mesmo. Ponto 2 da nossa lição. Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Subtópico 1, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa.
O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém e em oração aguardaram o revestimento de poder. Portanto, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da Igreja como agência de Cristo. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Então aqui nós temos já do começo, né, o Pentecostes, né, professor Márcio? Que é o início da igreja ali, né? O derramamento do Espírito Santo ali naqueles 120 discípulos que estavam reunidos no cenáculo, né? Exatamente. Ali nasce, né, a igreja como instituição. É o marco inicial da igreja de Cristo, né? Como instituição, ela nasce ali, como organização. Veja que já a partir do capítulo 3 já começa a organizar a igreja. Exatamente. Já começa a aparecer problemas, porque aonde tem, vai agregando muitas pessoas, também vem problemas de várias qualidades. Isso é normal. Mas aí o Espírito Santo estava ali também capacitando aqueles homens para resolver aqueles problemas também. Exatamente. Então, nós já falamos aqui em outras aulas, professor Fabiano, que no Antigo Testamento o Espírito Santo vinha de forma pontual, em uma pessoa, na outra, no que precisava. Deus precisava, ele vinha e capacitava aquela pessoa. A partir do Pentecostes foi derramado. E o Espírito Santo está na terra para nos ajudar. Esse poder aí que vem do alto, que revestiu, continua revestindo hoje. Né? Então ele continua. Nós vamos ver no próximo tópico, ele continua. Foi uma promessa do Antigo Testamento que se cumpriu. Interessante que esse derramar do Espírito Santo ali, né, que capacitou os discípulos para iniciar a obra da evangelização. Né? Exatamente. Eles foram obedientes, eles falaram, vai lá, se reúnam lá e fiquem esperando. E eles não foi assim, chegou e já aconteceu, né, professor? Não. Eles ficaram cerca de 10 dias orando, reunidos, orando, quer dizer, buscando o Espírito Santo. Até que chegou o momento do derramar do Espírito Santo e a capacitação daqueles discípulos que estavam ali reunidos, né? Você vê a importância da perseverança na vida do crente. Paulo vai dizer, eu não lembro agora, mas é uma das suas cartas, que no dia do acontecimento que Jesus é levado ao céu, tinha mais de 500 pessoas. E muitas dessas, Paulo diz, ainda viviam quando ele estava escrevendo. Exato. E quantas tinham lá 10 dias depois? 120. Quantas ficaram pelo caminho? Não a perseverança é muito importante. Não acreditaram. E hoje não é a mesma coisa? Também. Então nós temos que perseverar. Só vai conseguir a vitória final, a coroa de glória, de justiça, quem perseverar até o fim. Com certeza. E ensinamento, né? Ensinamento para a nossa vida, isso daí. Maravilhoso. Então, são pontos assim da Bíblia Sagrada que às vezes até passa despercebido, exatamente. Né? Mas quando estudamos mais a fundo, a gente vê um ensinamento para a nossa vida, né? São pequenos detalhes, as entrelinhas, né, professor Marcos? Essas entrelinhas que o Espírito Santo ilumina a mente da gente para a gente entender. Exatamente. Essas entrelinhas que é o segredo, né? Exato. Dos versículos bíblicos. Subtópico 2, a promessa cumprida no Pentecostes. O batismo no Espírito Santo remonta à profecia de Joel. Cristo a ratificou como sendo a promessa do Pai. O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. O som como de um vento, as línguas como que de fogo. Desses fenômenos, somente o falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Então, como já destaca aqui no começo, né, do subtópico, né, Joel foi o profeta ali, né, usado por Deus lá, né, que profetizou aí a respeito aí do derramamento do Espírito Santo, né, professor Márcio? Verdade. Nos últimos dias, né? Muito tempo antes, né? Muito antes do fato acontecer. Exatamente. E veio-se a chamada revelação progressiva da Bíblia. Que aqui ele falou e foram acontecendo os fatos e foi se revelar completamente no dia de Pentecostes. Com certeza. A festa da colheita, né? Como o próprio Pedro falou, né? Esse está sendo cumprido aquilo que o profeta falou lá atrás, né? Outro fato importante, Pedro lia a Bíblia. Pedro conhecia a Bíblia, ele conhecia as escrituras do Antigo Testamento. Pedro não só cortava a orelha, né? Não, também ele lia a Bíblia,
Estudar a palavra de Deus também. E nós estamos vivendo, né, professor Márcio, na dispensação da graça, né? É verdade. Onde esse Espírito Santo está sendo derramado aí para quem quer. É só pedir que o Espírito Santo vai te encher, vai ser derramado sobre você, né? E esses mesmos sinais e maravilhas aqui, que eram operados lá na época da igreja primitiva, na época do Pentecostes, também acontecem nos nossos dias. Sim. Isso não acabou, continua acontecendo. Talvez de forma diferente, mas continua acontecendo, porque o mesmo Espírito Santo que estava lá é o mesmo Espírito Santo que está aqui hoje. É verdade. Então nada mudou. O que mudou é a nossa forma de pensar. O que mudou é a nossa forma de buscar a Deus. É verdade. Isso que mudou. Porque o Deus é o mesmo. O Espírito Santo continua acessível a todos. Mas a igreja do Senhor está mudando. Esse que é o ponto da questão, né? Subtópico 3, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez e quase 3.000 almas se converteram. Após a cura do coxo à porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Alvoroçou o mundo. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Então essa capacitação dos crentes, professor Márcio, para o serviço da obra, é o principal objetivo do batismo no Espírito Santo, né? É verdade. Como nós já destacamos aqui no começo da nossa lição, né? E vemos aí o resultado dessa capacitação na vida dos apóstolos. Sim. A diferença que foi, né? Pedro já logo na sua primeira pregação, revestido pelo Espírito Santo, como destaca que eles são, 3.000 almas se converteram. Olha o poder da palavra de Pedro, né? Veja, cheio do Espírito Santo e agora revestido com o batismo, com os dons espirituais. Poder, né? Poder de Deus, o poder que vem do alto ali, né? Filipe também, a lição destaca sobre Filipe, né? Eles impactaram ali os judeus naquele momento, né? Através desse poder do Espírito Santo, né? Apóstolo Paulo também, sim, foi alguém ali que foi muito usado por Deus, né? Viveu, podemos dizer, a plenitude do Espírito Santo, né, professor Márcio? Exatamente. Mas tudo como nós já falamos aqui, eram homens, eram seres humanos igual a nós. Exatamente. Tudo pela obediência. Pela obediência. Tudo no caminho certo. Pela obediência. Eles tinham um alvo. Qual que era o alvo? Jesus. Jesus. Qual que era o modelo deles? Jesus. Tinha o mesmo pensamento, Eles tinham né? que ser, e Paulo chega a dizer assim, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. Temos aqui Paulo, né? Pedro, Filipe, Paulo, Sim. todos os apóstolos, todos eles tinham o mesmo objetivo, Mesmo objetivo. que era servir a Cristo, né? A propagação do Evangelho, né? Anunciar as boas novas. Basta fazer uma pesquisa aí e ver qual foi o império que cada um deixou quando morreu. Quais foram os bens que eles deixaram? Nenhum. Isso nos dá um exemplo aí, né? Será que uma não tem lição alguma de coisa vida. errada? Não estamos aqui fazendo apologia à Não. miséria, à pobreza, nada Não. disso. Mas será que não tem alguma coisa no nosso alvo que está meio fora, que precisa consertar? Uma coisa fora do eixo, né? Paulo chegou a dizer assim, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E o que faço na carne, faço para agradar a Cristo que me chamou. E ele foi açoitado, chicoteado, e nunca revidou nada. Mordido por cobra. Né? Tem a Filipenses, né, que ele foi preso, apanhou, ele, Silas, Paulo e Silas. Depois ele escreve uma carta dizendo, meus amados, santos de Deus, meus irmãos, olhem como eu amo vocês. Tem crente, irmão Fabiano, que se não olhar para ele 2 vezes, ele já diz que você não gosta dele e já quer ir para outra igreja. Tem crente, se você não Já quer responder o sair? WhatsApp, eu já... Exatamente, se você não respondeu a mensagem, já quer sair. Será que não tem alguma coisa errada, professor Fabiano? Fica olhando o WhatsApp lá, ficou azul, vai me responder. E não responde, não responde, não responde. Ah, já acabou, já vai chamar lá para conversar com o pastor, já. Sabe o que aqueles homens tinham que nós precisamos ter, professor Fabiano? Temor e tremor. Eles temiam a Deus. Temor é interno, é dentro. E eles tinham, eles temiam a Deus
e tinha o tremor, de não quero pecar, não vou pecar, vou fazer só aquilo que agrada a Deus. Isso que Nós precisamos, precisamos também. Isso que nós estamos precisando. Nós estamos, eu estou me colocando junto aqui, não estou saindo não, nós estamos muito frágil demais. Não levamos nenhuma chicotada ainda, já estamos desse jeito. É como eu falei agora há pouco, o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo da igreja primitiva é o mesmo Deus que está atuando na igreja hoje. Então por que nós não estamos vendo mais maravilhas e sinais e como eram operados lá? Justamente por isso que o professor Márcio está falando. Essa mudança não foi Deus que mudou, essa mudança está na igreja. Está na igreja, está em nós, né? Os crentes que estão aqui dentro da igreja. Essa mudança, essa falta de temor, de tremor, né, professor Márcio? É temor e tremor. Tem que ter tremor, ou seja, entrega a vida, mas não peca. Que Deus tenha misericórdia de nós. Mas o Espírito Santo está falando. Está falando comigo, está falando com quem está, com o professor, está falando com a sua igreja direto, ele está falando. O Espírito Santo é um consolador, é o paracleto, é aquele que fica ao lado para ajudar, para incentivar. Agora, nós temos que ouvir, né? Os nossos ouvidos espirituais têm que estar abertos também para ouvir. E se nós ouvir, se der ouvido a ele, professor Fabiano, o senhor bem disse já, o professor já falou aí, os atos que aconteciam na igreja primitiva vai acontecer de novo. Verdade. É isso mesmo. Precisamos aí ser mais obedientes a Deus. Né? É verdade. Servir a Deus com mais gratidão, com mais amor, com mais com zelo. Vamos parar de ficar olhando os problemas que estão ocorrendo dentro da igreja, né? As coisas que acontecem em nossa volta, coisas que são pequeninas, né? Coisas mínimas. A maioria das pessoas dão tanto crédito para essas coisas que acabam aí se desviando aí do principal objetivo da igreja, que é evangelizar, fazer aí a vontade de Deus. Né? É verdade. Fazendo isso, pode ter certeza que o Espírito Santo vai ter mais liberdade para atuar dentro da igreja, coisa que está faltando hoje em dia. Ponto 3. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Subtópico 1. O revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que, no Pentecostes, os discípulos já tinham o Espírito Santo. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Porém, o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. Então, como a lição destaca aqui, né, um pré-requisito, né, professor Márcio, para se receber o batismo do Espírito Santo é ser salvo, né? Ser regenerado, ter entregue a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro requisito. Ou até como aconteceu com Cornélio, né, já recebeu o batismo no ato da sua conversão. Que já pode acontecer também. As pessoas aceitarem a Cristo, naquele momento, o Espírito Santo, Jesus batizar aquela pessoa com o Espírito Santo, né? Há 3 tipos de batismo, né? O batismo com o Espírito Santo, o batismo místico, que acontece na hora que aceitamos a Cristo. Nós não vemos, mas ele acontece no mundo espiritual, que Paulo fala que é o batismo, todos somos batizados no mesmo Espírito, que é o batismo que o Espírito Santo nos mergulha no corpo de Cristo. É chamado místico, que não vemos. Há o batismo nas águas, que é um testemunho público, para todo mundo ver que agora eu abracei a fé cristã e que eu não tenho vergonha de dizer que eu sou servo de Jesus. E há o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento para realizarmos a obra de Jesus. Exatamente. É Jesus quem batiza. É Jesus quem batiza. É Jesus que nos batiza no Espírito Santo. Exatamente. Para nos capacitar. Tem o batismo do Espírito Santo, que é isso que o professor Márcio falou aqui, que é um batismo místico que a gente tem incluído na igreja. É que a lição diz aqui que todo crente já tem. Houve arrependimento, então já tem o Espírito Santo na vida. O Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. Esse é o primeiro contato com o Espírito Santo que nós temos. Aí depois vem o batismo nas águas e vem o revestimento. Não precisa ser nessa ordem, como o professor falou, Cornélio recebeu a Cristo como Salvador e já foi batizado no Espírito Santo. Exatamente, o que pode acontecer. Pode acontecer, sim. E esse batismo no Espírito Santo, né, professor Márcio, abre-nos a porta aí para a manifestação do Consolador através da nossa vida. Exatamente.
Então nós vamos ser usados mais ainda pelo Espírito Santo. É a porta de abertura para os dons espirituais manifestar na vida do crente. E os dons são inúmeros, né? São inúmeros. Às vezes você pode ter um dom de profecia, pode ter um dom aí de falar em línguas estranhas, pode ter um dom aí de interpretação de línguas estranhas, né? Paulo nos dá uma relação Dom lá, de né? cura, Desses dons espirituais que são maravilhosos. dom de sabedoria, né? Palavra da ciência, e aí vai. E recebemos também aí uma sensibilidade maior, né? Sim. Para ouvirmos aí o Espírito Santo. É uma comunhão maior com o Espírito Santo através desse batismo, né? E essa comunhão só vai crescendo à maneira que nós vamos aí nos dispondo aí ao Espírito Santo para que nos use cada vez mais, né? Essa comunhão só vai aumentando quando você recebe esse batismo no Espírito Santo, né? Nós somos cada vez mais cheios, né? Professor Fabiano, a Bíblia diz que nós temos que obedecer a Deus e agradá-lo. Então não é só obedecer, tem que obedecer e fazer algo que agrade a Ele. Então é nessa comunhão que vai crescendo, né? Quando eu faço algo que eu agrado, um amigo, meu pai, minha mãe, meu filho, enfim, a minha comunhão com aquela pessoa vai crescer. Exato. E com Deus é a mesma coisa. Então eu obedeço a Deus, mas tenho que fazer aquilo que agrada a Ele. Exato. E uma das coisas que agrada a Deus é nos afastar do que é mal, nos afastar do que é ruim, que Deus não se agrada. Então, se eu estou fazendo algo que não agrada a Deus, eu estou automaticamente agradando a Deus. Verdade. E ao contrário também é verdade. Se eu não estiver agradando a Deus, eu estou agradando quem? Inimigo. Então, nós precisamos fazer isso. Obedeça, mas é uma obediência com atitude. Com certeza. Subtópico 2. As línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. No Pentecostes, os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo, profetizar e não proibais falar línguas. 1 Coríntios 14, 39. Então, professor, por conta desses vários exemplos bíblicos aqui, né? Que está aqui na nossa lição do falar em línguas, né? Falar em línguas aí comprova que alguém foi batizado no Espírito Santo, né? Exato. É a manifestação inicial do batismo no Espírito Santo. E não era só naqueles dias, também é nos nossos dias. Veja, professor Fabiano, que no dia de Pentecostes aconteceu duas coisas interessantes. As línguas celestiais, como diz a lição, as línguas do céu, e também as línguas como idioma. Porque uma pessoa falava no idioma de outro país que ele nem conhecia, que ele nunca foi, e a pessoa lá entendia. Tanto é que eles falaram assim: não são todos galileus? Sim, são. Mas eu estou entendendo, eu moro na Galácia, ele está falando a minha língua, porque ali em Atos tem ali uma série de nações que estavam ali. Né? Se eu não me engano, são 12 ou 13 nações que estavam ali. Então, nesse momento ali aconteceu o quê? O idioma, a língua, o idioma. Eles falavam, é como se, por exemplo, para ficar mais fácil, nós fôssemos no Japão e chegássemos lá falando japonês. Fluentemente, sem conhecer. Aí Deus usou como idioma. A língua estranha, ninguém conhece. Por isso nós chamamos de estranho. É a língua celestial. É a língua... Paulo diz assim: o que fala em língua edifica a si mesmo. Se não houver interpretação. Se não houver interpretação, é Ele Deus. Exatamente. Então essa língua não tem, ninguém conhece a não ser Deus. Nem os anjos conhecem. Exatamente. Só Deus conhece essa língua. E na outra questão foi o idioma. Né? O idioma a pessoa entendeu. As pessoas entenderam, mas Deus estava usando eles também. Haja vista que eles não sabiam, eles não eram poliglotas, não sabiam falar outras línguas. Exatamente. E a lição também destaca aqui que essas línguas só cessarão quando Cristo voltar. Exato. Então as línguas não cessou. O batismo no Espírito Santo não cessou com a morte do último apóstolo. Que tem uma crença aí, né? Sim. Que defende que é o tal do cessacionismo, né? Que os dons espirituais, batismos, essas línguas cessaram com a morte do último apóstolo, que era só para a época da igreja. Dizem que era necessário lá só. Que hoje não é preciso. Mas não, elas continuam, elas são evidentes dentro da igreja. Não tem como você falar que cessou se ainda está atual nos nossos dias. Sim. Por quê? Porque é justamente para edificar e estruturar a igreja de Cristo. Então, quando Cristo voltar buscar a sua igreja, aí sim, aí vai cessar. Porque não tem mais necessidade, porque a igreja vai ser tirada aqui da terra, né, professor? Exatamente. Aí sim vai cessar.
Subtópico 3, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Então, nós podemos aí ser cheios do Espírito Santo, professor Márcio, sem mesmo ser batizado no Espírito Santo. Sim. Como nós já falamos aqui na nossa lição, né? A evidência de quem é cheio do Espírito Santo é a produção do fruto. O fruto. Gálatas 5 tem o perfil ali de duas pessoas. Do que nós éramos antes de aceitar Jesus, está lá as obras da carne, prostituição, confusão, bebedeira e etc. E depois o perfil daquele que aceitou a Jesus. Aí começa amor, longanimidade, temperança, domínio próprio. Então, o crente está gerando fruto, ele está sendo essa pessoa que está tendo temperança, domínio próprio, então ele está gerando fruto. É uma vida cheia do Espírito. Cheia do Espírito. Por isso que eu falei agora há pouco, tem pessoas que estão falando em língua, tem dom, mas não tem o fruto, não deixa gerar. Porque para gerar, professor Fabiano, dá trabalho. Basta, por exemplo, nós vemos as mulheres, né? Como é que é a gestação de uma criança? 9 meses no normal, não é? E a mudança que acontece? E o humor, muda o humor da mulher, muda muita coisa no corpo, enfim, há uma mudança porque tem ali dentro dela, no seu ventre, gerando ali um fruto, que é uma criança. Na nossa vida de crente é a mesma coisa. Exatamente. Eu costumo dizer assim para os meus alunos, professor, se uma pessoa me pisa no pé esquerdo e eu dou um pisão no pé direito dela, vai gerar temperança em mim? Vai gerar domínio próprio? Nunca. Então eu tenho que ficar com a dor do pé e sair quietinho. Aí o fruto vai começar a gerar. Então veja, o fruto é gerado. O Espírito Santo é o gerador desse fruto, mas ele conta com a nossa colaboração. Com certeza. E vale destacar, né, que o indício, né, o que mostra que a pessoa está sendo salva é a manifestação dos frutos do Espírito. Exatamente. Do fruto do Espírito. Não os dons espirituais. Não o fruto. É o fruto que vai que levar vai para o salvar. céu, né? Os fruto. dons, o batismo, são ferramentas para nós trabalhar nessa terra. Para vencer, para ter ousadia, para enfrentar o inimigo, para enfrentar as batalhas e não desanimar. Agora, o que vai nos levar para morar com Cristo é o fruto. É o fruto do Espírito. É a geração do fruto. Exatamente. Só que nos tempos que nós estamos vivendo hoje, professor Márcio, muito falamos aqui a respeito do Espírito Santo, né? Pouco nós temos visto aí essa ação do Espírito Santo nas igrejas, né? Então nós temos que pedir para que o nosso Senhor Jesus nos ajude aí a reconhecermos, né? Ver o que nós estamos fazendo de errado, o que nós precisamos consertar. É verdade. Para que essa manifestação, essa ação do Espírito Santo volte para a igreja, como era aqui na igreja primitiva. Estamos vivendo dias difíceis, estamos. Os crentes estão aí meio que desanimando pela caminhada, estão. Mas nós precisamos olhar aí para os nossos erros e melhorar, e fazer o que for preciso para que essa ação do Espírito Santo volte dentro da igreja. É verdade. Nós precisamos disso, somos dependentes disso. Porque sem essa ação do Espírito Santo, sem essa presença do Espírito Santo, como nós já falamos, não somos nada. Somos nada. Nosso pastor aqui, professor Fabiano, pastor Walter Rodrigues de Jesus, que dirige a nossa congregação, e do qual nós somos ovelha, ele trouxe ensinamento na última quarta-feira, ele trouxe uma série, está trazendo uma série sobre o Espírito Santo. E uma das coisas que ele falou é essa: o Espírito Santo já está aqui, ele está conosco. Então nós temos que falar com o Espírito Santo, conversar com ele e pedir para ele: Espírito Santo, me ajude a gerar o fruto. Aí ele vai dizer: eu vou ajudar, mas vai doer. Eu vou te machucar, vai machucar, porque é assim que tem que ser. E você tem que enfrentar e dizer: pode deixar. Porque se tem a dor, tem também o bálsamo já. Exatamente. Jesus já nos ajuda. Então, veja a importância de ensinar isso para a igreja. Exatamente. Nós temos o Espírito Santo, está à nossa disposição, ele foi Só derramado, pedir, né? ele veio. Jesus falou: eu vou para o Pai, mas vou mandar outro Consolador. A palavra outro, o que quer dizer? Outra pessoa. Exatamente. Às vezes pode ser, né, professor Márcio, alguma coisa que fizemos lá atrás, né? Não sabemos, né? Talvez passou despercebido, então
que possamos pedir ao Espírito Santo que mostre para nós aonde que nós caímos. Consertar, né? Para que nós retornemos lá onde nós caímos, conserte, para que ele possa ter essa liberdade aí, mais uma vez, dentro da igreja, né? Essa liberdade que, infelizmente, a gente não tem mais visto, né? Então, precisamos muito dessa liberdade do Espírito, dessa presença do Espírito Santo, dessa ação do Espírito Santo no meio da igreja. Para viver isso aqui, né? A plenitude. Plenitude do Espírito Santo, que é o que precisamos muito, né? Conclusão da nossa lição diz assim: Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como a unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Esse é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras Sagradas. Glória a Deus por isso, professor. É verdade. Veja, professor Fabiano, nós temos que gerar o fruto. Eu vou rapidinho, antes de terminar, quer ver um exemplo? Pedro, né? Eu vejo muita gente pregando e falando do Pedro antes da sua conversão. Era o Pedro explosivo, era o Pedro que estava na frente de tudo, era o Pedro que cortou a orelha do soldado, era o Pedro que Jesus nem terminava uma frase, ele já completava para Jesus. Depois ele nega Jesus, mas era o Pedro que não tinha se convertido ainda. Mas ele tinha aquela natureza dele, ou seja, o temperamento e a natureza dele era aquela. Pedro aceita Jesus como Salvador, o Pedro continua com a mesma natureza de pregar o Evangelho, de falar de Jesus, mas agora não corta a orelha de ninguém, não briga com ninguém, não discute com ninguém, chega ao ponto de sair do sinédrio em que estavam presos, ele e João apanharam, ele saiu na rua e disse: João, nós temos que glorificar a Deus por essas chicotadas, porque agora nós somos dignos de dizer que sofremos por Cristo. Qual é a diferença? Agora é o Pedro com o fruto do Espírito na vida dele. Antes era o Pedro na carne, era o Pedro que lutava com os braços dele. Agora é o Pedro que é levado pelos braços do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus por isso. Deus abençoe. Deus abençoe.